Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana e estamos aqui para compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Vale lembrar que nos capítulos de 1 a 4, Mateus ele apresenta o rei. Nos capítulos 5 a 7, ele apresenta os princípios do rei. E nos capítulos 8 e 9, Mateus apresenta o poder deste rei, a autoridade deste rei. Para isso ele descreve nos capítulos 8 e 9 10 milagres realizados por Jesus. Mateus não tinha preocupação de apresentar esses milagres seguindo uma ordem cronológica. Ele segue uma ordem própria, dividindo em 3 grandes sessões. A primeira sessão, que nós vimos ontem, Mateus trata da manifestação da graça de Cristo aos rejeitados. Hoje nós vamos falar da segunda sessão, que vai do capítulo 8, versículo 23, até o capítulo 9, versículo 17. Mateus vai falar da paz de Cristo aos atribulados. E também a terceira sessão, que vai do capítulo 9, versículo 18, até 9, 38, que trata da restauração que Cristo traz àqueles que tinham as suas vidas devastadas. Começando então a segunda sessão, a paz de Cristo aos atribulados, nós temos no capítulo 8, versículo 23, a narrativa de Cristo trazendo paz aos seus discípulos em meio a uma grande tempestade. Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco e que passem para outra margem do mar da Galileia. Veja que Jesus também entra no barco com os seus discípulos. Durante a travessia, uma forte tempestade se abateu sobre o mar da Galileia, de modo que ondas violentas, ventos muito fortes vieram de encontro àquela embarcação, fazendo com que os discípulos, que eram marinheiros experientes, homens acostumados às intempéries do mar, sentissem medo, sentissem pavor. E agora, desesperados, eles procuram o Mestre, que dorme tranquilamente na polpa do barco. Eles acordam Jesus. Eles dizem: Senhor, estamos a perecer enquanto tu dormes aqui. Jesus olha para aqueles homens e faz uma crítica à falta de fé. Jesus diz: olha, por que estão tão medrosos, homens de pequena fé? Veja que Mateus ele contrasta a pequena fé dos discípulos à grande fé manifestada pelo centurião romano, que era um cidadão gentil. Jesus estava no barco com aqueles homens. E se Jesus está no barco, meu irmão, creia, ele tem o controle de todas as coisas. Nada ilustra melhor as lutas, as dificuldades, os problemas que enfrentamos no dia a dia, as angústias pelas quais passamos, do que uma tempestade. Creia, meu irmão, que Cristo está conosco, mesmo em meio à tempestade. E no momento certo ele se levantará e ordenará os ventos, e ordenará o mar, e haverá uma grande bonança. O segundo milagre registrado nessa sessão fala do momento em que Jesus traz paz a toda uma comunidade na região de Gadara. Jesus, ao sair do barco, ele está na região dos Gadarenos, e ali ele é recebido por 2 homens possuídos por espíritos malignos, possessos por demônios. Os demônios tiraram daquele homem o domínio próprio, tiraram daqueles homens a sanidade, e agora eles viviam totalmente segregados da vida social, afastados da vida familiar, em meio aos sepulcros e em meio às colinas daquela região. Possuídos por espíritos malignos, aqueles homens se cortavam com pedras, martirizando os seus próprios corpos. A sociedade não sabia mais o que fazer. Se os prendiam em correntes, eles arrebentavam as correntes. Imagine quantos males aqueles homens causaram àquela sociedade, possuídos por aqueles espíritos malignos. Mas agora Jesus chegou, agora Jesus se faz presente. Os demônios se curvam aos pés do Senhor Jesus, e Jesus expulsa da vida daqueles homens aqueles demônios, libertando-os, trazendo-os de volta ao convívio familiar, trazendo-os de volta ao convívio social, trazendo-os de volta a uma vida nova, uma vida diferente, pelo poder da sua palavra. Vale ressaltar que Jesus, ele enfrenta uma tempestade, ele atravessa o mar para ir ao encontro daqueles homens. Assim é a graça de Deus, manifestada a todos aqueles que creem. Jesus, ele está disposto a libertar o homem, a quebrar as algemas, a quebrar as cadeias, a trazer libertação pelo poder da sua palavra. Algumas curiosidades nesse texto.
primeira delas é que nós encontramos aqui 3 orações. Primeiro, os demônios eles rogam a Jesus para que permita que eles entrem nos porcos. Jesus atende e permite que esses homens entrem, que esses demônios entrem nos porcos, e os porcos se precipitam no mar. A segunda oração é o clamor dos homens daquela cidade. Ao ficarem sabendo do que aconteceu com aqueles homens, da libertação que Jesus fez, ao ficarem sabendo do que aconteceu com os porcos, eles se aproximam de Jesus e rogam a Jesus para que Jesus deixe a região, para que Jesus se afaste da cidade, para que Jesus saia da cidade deles. Jesus também atende ao pedido desses homens e se retira daquele lugar. A terceira oração é de um dos endemoniados, ou de um dos homens que foi liberto. Ele quer seguir Jesus, ele quer ser discípulo de Jesus. Essa Jesus não atende. Jesus diz, não, fica aqui, prega para os teus familiares, testifica do que Deus fez na tua vida, de como Deus teve misericórdia de ti. E aquele homem fica e dá testemunho do que Jesus fez na sua vida, não só para os seus familiares, mas também em toda aquela região, para todas aquelas cidades circunvizinhas. Podemos ainda destacar na declaração dos demônios algumas coisas importantes. Por exemplo, os demônios eles creem na existência de Deus. Os demônios creem na divindade de Cristo. Os demônios eles creem no julgamento futuro. Os demônios creem na oração. Eles sabiam que Jesus tinha o poder para mandá-los entrar nos porcos ou não. Por isso eles rogaram a Jesus. Quanto aos porcos, o que são 2.000 porcos diante do grande milagre que Jesus realizou libertando aqueles homens? Todas as coisas pertencem ao Senhor, tudo é de Deus. Jesus trouxe paz àquela comunidade. Naquela comunidade, esses 2 homens haviam causado problemas durante muito tempo, mas agora Jesus libertou aqueles homens e eles ainda estavam preocupados com os porcos. O último milagre registrado nessa sessão fala de um momento em que Jesus está em uma casa pregando a palavra de Deus. Uma multidão se aglomera ali. De repente aparecem 4 homens trazendo um paralítico sobre uma cama, sobre um leito. É interessante porque eles não conseguem entrar na casa, mas eles não medem esforços para colocar aquele homem diante de Jesus. Eles não mediram esforços para levar aquele homem necessitado à presença de Cristo. Eles sobem no telhado, eles removem a telha, eles descem aquele homem pelo telhado e colocam aquele homem diante de Cristo. Eu fico imaginando a cena. De repente todos olham para Jesus, atentos, esperando que Jesus realize um milagre e cure aquele homem. E Jesus olha para aquele homem e diz, filho, tenha um bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Agora todos estão a comentar, como assim? Ele blasfema, só quem tem autoridade para perdoar pecados é Deus. Jesus diz, por que cogitam mal em vossos corações? Para que saibam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Ele olha para o homem e diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. Naquele mesmo momento, aquele homem ficou curado. Irmãos, do milagre aqui realizado por Jesus, da leitura desse texto, nós não podemos jamais concluir que todos aqueles que vão a Cristo, doentes, enfermos e aceitam Jesus como Salvador, são curados imediatamente. Não podemos deduzir isso. Também não podemos deduzir da leitura desse texto que aquela doença, aquele mal que estava sobre aquele homem é consequência do seu pecado. Também não podemos. Mas uma coisa é certa, da leitura desse texto nós podemos concluir que a maior necessidade humana é o perdão dos seus pecados. A maior preocupação de Deus é de perdoar o homem, é de libertar o homem do domínio do pecado, é de trazer paz ao homem. A maior necessidade humana é de uma reconciliação com Cristo, é de uma reconciliação com Deus. Jesus olha para aquele homem e vê que a sua maior necessidade é de uma paz interior, é de uma paz de consciência. E Jesus olha para ele e diz, os teus pecados estão perdoados. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é ter os seus pecados perdoados, é ter a paz com Deus, é ter a reconciliação com Cristo. Agora, nós vemos aqui um momento em que Jesus trata de uma outra questão relativa ao discipulado, encerrando aqui essa segunda sessão de milagres.
Veja que nos versículos 9 a 17, Mateus ele trata do momento do seu chamado, no momento em que Jesus o convida para segui-lo. E do chamado de Mateus nós queremos destacar aqui o fato de que Mateus realiza um banquete em sua casa, convida Jesus, convida os seus discípulos e convida também os seus amigos, os publicanos. Os fariseus, os escribas, ao verem Jesus com seus discípulos sentados à mesa com os pecadores, eles fazem uma crítica, eles dizem: como ele senta com pecadores e come e bebe com pecadores? A resposta de Jesus àqueles homens é: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Jesus veio para que aqueles homens, doentes espiritualmente, tivessem a sua saúde espiritual restaurada. Jesus é como um médico e veio para dar saúde espiritual aos pecadores. O pecado é a enfermidade maior que atinge a alma humana e Jesus é a cura. Ele é aquele que pode curar. Por isso ele diz: olha, quem precisa de médico são os doentes. E Jesus veio exatamente para esse tipo de gente. Jesus veio exatamente para mudar a história desse tipo de pessoa, para restaurar esse tipo de pessoa. Logo em seguida, nós vemos que chegaram os discípulos de João Batista perto de Jesus e questionaram a Jesus: por que nós jejuamos? Os fariseus jejuam muitas vezes, mas os seus discípulos eles não jejuam. A resposta de Jesus àqueles homens é: podem os amigos do noivo ficarem tristes ou ficarem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Enquanto o noivo ainda está na festa? Jesus está dizendo: olha, a vida espiritual é uma festa. A vida com Cristo é uma festa. O noivo ainda está na festa. Momentos virão em que o noivo lhe será tirado. Aí sim eles jejuarão. Mas enquanto o noivo está na festa, há alegria. Enquanto o noivo está na festa, há regozijo. A vida cristã é uma festa e não um funeral. A ilustração que Jesus traz aqui do remendo de pano novo em tecido velho, lembra que Jesus veio para oferecer plenitude espiritual, não apenas para remendar a nossa vida velha e depois deixar que ela se degenere. De forma alguma, ele veio para trazer vida nova. A ilustração dos odres e do vinho novo mostra que Jesus trouxe vida em abundância, vida espiritual abundante, o que a religião judaica jamais poderia oferecer, o que o judaísmo com todas as suas tradições jamais poderia oferecer. Os odres velhos do judaísmo jamais suportaria o vinho novo do evangelho, com certeza se romperiam. Mas Jesus ele trouxe vida nova. Jesus ele não veio renovar Moisés. Jesus não veio para misturar a lei e a graça. Não, ele veio para trazer vida nova àqueles que lhe seguirem. A terceira e última seção dos milagres registrados por Mateus está no capítulo 9, versículos 18 a 38. Ele fala da paz de Cristo àqueles que estavam devastados, destruídos por problemas e dificuldades em sua vida. A primeira narrativa trata de um lar devastado pela presença da morte. A Bíblia diz que Jairo, um dos chefes das sinagogas, um dos principais das sinagogas, procura Jesus. Este homem está desesperado, está angustiado, porque sua filha, uma garotinha de apenas 12 anos de idade, agora está à beira da morte. E ele busca em Jesus a última esperança para recuperar a vida da sua filha, para restaurar a vida da sua filha. Este homem se prostra aos pés do Senhor. Talvez fosse difícil para Jairo procurar Jesus. Ele era um líder religioso. Talvez não ficasse bem diante dos líderes de sua religião que ele assim o fizesse. Mas o seu amor pela sua filha o faz ter esse gesto de se humilhar, de se lançar aos pés de Jesus, buscando em Jesus o alívio para o seu lar que agora está marcado pela presença da morte. Jesus diz a Jairo: eu vou curar sua filha. E Jesus caminha em meio a uma grande multidão. Eu imagino Jairo tentando abrir espaço, porque ele está ansioso, ele tem pressa, ele quer que Jesus chegue logo à sua casa. E Jesus ali apertado por aquela multidão. Mas de repente Jesus para no meio da multidão e diz: quem me tocou? Posso imaginar Jairo, que já estava aflito, ansioso para que Jesus chegasse logo em sua casa, olhando para Jesus e dizendo: não acredito, não é possível.
No meio de uma multidão, um dos discípulos de Jesus, a multidão te aperta, te oprime, tu dizes quem me tocou. Ele disse, alguém me tocou diferente. De mim saiu virtude, de mim saiu poder. Irmãos, muitas pessoas se aproximam de Jesus, estão esbarrando em Jesus, mas ainda não tocaram com fé em Jesus. A palavra de Deus diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Uma mulher que há 12 anos padecia, sofrendo de uma hemorragia, e tinha gastado tudo quanto tinha com os médicos buscando a solução para o seu problema, e nada tinha resolvido, pelo contrário, ido de mal a pior. Vê agora em Jesus também a última esperança para a sua vida, a última esperança para a sua recuperação. É interessante observar que Jairo e a mulher, duas pessoas diametralmente opostas, encontravam-se agora aos pés de Jesus. Jairo era um judeu importante, enquanto a mulher era uma anônima, sem prestígio nem recursos. Ele era um líder da sinagoga, enquanto ela era apenas uma desconhecida que não tinha nem a oportunidade de entrar na sinagoga para poder adorar. Ele procurava Jesus para resolver um problema de sua filha. Ela procurava Jesus para resolver um problema para si mesma. A menina, filha de Jairo, desfrutara de boa saúde durante 12 anos de sua existência e agora estava à beira da morte. Aquela mulher, durante 12 anos, padecia com um fluxo de sangue, uma hemorragia que estava matando e destruindo a sua vida. Mas agora ela recupera a sua vida através desse encontro com Jesus. Somente Jesus sabia a situação daquela mulher. Somente Jesus conhecia o problema dela, enquanto que a necessidade de Jairo era conhecida de todos. Tanto Jairo quanto a mulher creram em Cristo e Cristo supriu a necessidade de ambos. O último milagre dessa sessão, os dois últimos milagres, fala do encontro de Jesus com dois cegos e do encontro de Jesus com um homem possesso por um espírito maligno. No encontro de Jesus com os cegos, aqueles homens se aproximam de Jesus, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Eles se referem a Jesus como filho de Davi e eles se aproximam de Cristo. Cristo interroga aqueles homens ao chegar naquela casa e pergunta: vocês creem que eu posso curar vocês? A resposta afirmativa daqueles cegos liberaram um milagre na vida daqueles homens. Eles creram em Jesus, eles creram que Jesus podia realizar por eles, abrir os olhos e fazê-los enxergar. A cegueira era uma doença muito comum naquela época, no meio do povo do Oriente. De acordo com os relatos dos evangelhos, Jesus curou pelo menos 6 cegos, e cada milagre que Jesus fez, ele fez de uma maneira diferente. Veja que a cegueira, ela ilustra a ignorância espiritual, a incredulidade, a dureza do coração. O pecador, ele só pode ver perfeitamente, enxergar claramente quando ele se achega a Cristo, quando Cristo o toca, quando a palavra de Deus o toca. O cristão, ele deve se dedicar a crescer espiritualmente, pois de outro modo ele vai perder a sua visão espiritual, vai se tornar cego. Jesus estava disposto a curar aqueles homens. Era necessário que eles manifestassem a sua fé em Cristo Jesus. O último milagre dessa sessão fala exatamente de um homem possuído por um espírito maligno. E esse espírito maligno causava neste homem uma doença. Ele era mudo. E quando Jesus expulsa o demônio da vida daquele homem, ele começa a falar, ele recupera a sua fala. Mais uma vez eu falo para os irmãos que nós não podemos, da leitura desse texto, inferir que todas aquelas pessoas que estão doentes estão possuídas por espíritos malignos. Há pessoas que dizem que todas as enfermidades são do demônio, todas as enfermidades são malignas. Não é assim. O cristão também adoece. Aquele que serve a Deus também fica doente. Nem toda doença é causada por espíritos malignos. Mas também podemos inferir desse texto que há doenças, há males que assolam as pessoas, que é fruto de possessão demoníaca. Há doenças que são causadas pela presença de espíritos malignos. Nesse momento, Jesus expulsa o demônio da vida daquele homem, e aquele homem recupera a sua fala. Ele volta a falar, ele é curado e ele é liberto por Jesus. Liberto por Jesus, ele agora tem uma vida nova, uma esperança nova.
Tanto ele quanto os cegos eram corpos devastados, eram pessoas que estavam sofrendo durante muito tempo acometidos por estes males. Mas agora Jesus traz esperança a essas pessoas. Por fim, Jesus encerra o capítulo 9 fazendo milagres, realizando maravilhas, realizando curas. No entanto, Jesus não tinha como realizar tudo sozinho. Jesus então, nos versículos 35 a 38, ele ora, ele pede para os seus discípulos. Ele diz: ore ao Senhor da seara, peçam trabalhadores para a sua seara, peçam a Ele. Orar conforme a vontade de Deus, orar conforme a vontade de Cristo, desperta em nós os mesmos sentimentos que haviam em Jesus. Os discípulos logo em seguida serão enviados por Jesus, com o mesmo propósito de curar enfermos, de pregar o reino, de fazer a expansão do reino de Deus. Não tardou para que os discípulos também participassem desse ministério de pregação, de ensino, de cura. Do mesmo modo, quando nós oramos, irmãos, conforme a vontade do Senhor, nós também passamos a sentir pelas almas a mesma compaixão que Cristo sentiu. Nós passamos a sentir o mesmo desejo de ver pessoas salvas, assim como Cristo sentiu. Cristo olhou para aquela multidão e sentiu pena da multidão. Andavam como ovelhas sem pastor. Então ele resolve fazer um apelo para que os discípulos orassem, clamando ao Senhor da seara para que enviasse trabalhadores para a sua seara. Deus multiplicará a nossa vida ao participarmos da grande seara que está pronta para ser ceifada. Meus amados irmãos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos fortaleça. Vamos continuar juntos nesse propósito de ler a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus.